Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos, com mais um episódio aí do nosso canal Alma Cavaleira. Hoje é o quinto episódio e hoje eu tô trazendo uma pessoa muito bacana, tá? É um professor, um super especialista. Vocês vão gostar desse cara, vai ser um bate-papo muito bacana. Conheço ele há algum tempo aí, inclusive alguns ex-alunos dele foi que indicou, ele falou, traz esse cara lá no seu podcast, porque o cara é bom e o cara vai fazer a diferença. Você, Luiz, e aí, tudo bem? Ô, Marcos, obrigado aí pelo convite. Estou bem feliz, tá? Uma oportunidade bem importante. Parabéns aí pela iniciativa, Obrigado. também pelo lançamento do livro aí, ó. Parabéns aí. Com certeza logo vou comprar e já vou estar lendo ele bastante, porque é um tema importantíssimo para nós, professores, e principalmente para o Brasil, né? É Todo verdade. especialista na área de transporte precisa ter bastante conhecimento Sim. e profundidade, principalmente no modal que é mais importante no Brasil, né? Que é o É modal verdade. rodoviário. Está de parabéns, viu? Cara, te agradeço aí de coração, tá? Obrigado por ter vindo aí, tá? Mas todo mundo quer saber quem é o Luiz. Bem, vamos lá. Sou o professor Luiz, tá? Então, professor há 4 anos. Também sou um profissional de mercado há 25 anos, sou um especialista da área de qualidade, de logística, e hoje eu sou professor universitário e também tenho uma empresa de consultoria, consultoria empresarial, no qual eu trabalho toda a parte de desenvolvimento da área de qualidade, da área de tecnologia e tudo que está formatado na parte de desenvolvimento de performance. Tudo que quando a gente fala de performance, a gente tem que olhar na empresa no seu todo. Então, acho que isso são pontos quando você entra com a sua expertise, entra com a sua especialidade, você consegue trazer resultados de curto e de médio prazo. Então, acho que isso são pontos importantes que as empresas no Brasil precisam se adequar a muitas normativas, a muitos conceitos de qualidade, principalmente voltado ao quê? A entender o seu propósito em relação ao mercado e também ao tamanho em relação ao seu planejamento estratégico de futuro que a empresa deseja chegar. Então, acho que esses são pontos que eu consigo trabalhar no dia a dia das empresas. Então, acho que esse Maravilha, é o ponto principal na minha atividade profissional hoje. maravilha. E qual a sua formação, Luiz? Eu sou formado em administração, depois eu me especializei em logística e depois, na sequência, eu fiz uma segunda especialização em liderança e tecnologia 4.0 e agora eu tô fazendo um mestrado sobre planejamento estratégico e direção de empresas, tá? Maravilha. É, Luiz, já que você tocou nos assuntos aí que na realidade são o calcanhar de Aquiles de muitas empresas, quando a gente fala qualidade, logística, e cara, e aí você inicia um mestrado referente a isso. Como você vê o mercado atual nos dias de hoje, quando ele fala assim, poxa, São Paulo, Guarulhos, Arujá, Barueri, como está o mercado? Então, Para quem está entrando agora, depois a gente fala do ao contrário. então, quando a gente fala de Grande São Paulo, significa que a gente está num oceano azul de oportunidades. Então, É. assim, a Grande São Paulo, ela oferece muitas oportunidades que outras, às vezes, grandes centros, às vezes, não tenham. Então, a gente tem esse diferencial do quê? De estar podendo estar próximo do cliente e, ao mesmo tempo, você entregar o quê? Olhar nível de serviço, velocidade de experiência do cliente. Então, tudo isso hoje está muito interligado. Então, acho que quanto mais a gente se aprofunda nisso da Grande São Paulo, a gente entende que muitas empresas estão se especializando, elas estão indo atrás do que? Da tecnologia, da expertise, da experiência e de tudo aquilo que faça estar próximo do cliente. Então, acho que isso é experiência, é serviço, é qualidade total. Então, acho que isso são pontos que eu, como profissional, eu vejo que a Grande São Paulo ela fornece esse espírito de servir. Então, acho que isso é um ponto central, principalmente para quem está entrando no mercado e quem está chegando agora para querer se especializar, trabalhar em São Paulo. Então, tem que ter essa visão, tem que ter esse conceito, Uhum. porque aqui o nível de serviço
é cobrado, é exigido de forma alta. Diferenciada, né? A gente costuma dizer, né, que São Paulo é o coração do Brasil. Coração As do Brasil. oportunidades, quando a gente fala em termos de oportunidade, seja como colaborador ou seja como empreendedor, São Paulo é a oficina que vai consertar e vai nascer novos, como se fala, novos profissionais e novas empresas, né? Agora, por você ser professor, qual a dica que você dá para o seu aluno hoje? Fala, poxa, meu aluno, seja de logística, seja da área de qualidade, seja da área de produção, ou seja de outras áreas, que esteja voltado a, principalmente, área operacional. Qual o principal conselho que você dá para esses carinhas? Principalmente aquele carinha que tem 17, 18 anos que está iniciando o mercado de trabalho. Qual a dica, as dicas de ouro que você dá para esses carinhas hoje? Bem, o que eu gosto de dizer, bem assim, direcionar, falo Hum, assim, eu gosto de direcionar porque são os caminhos que eu segui para trilhar todo o meu caminho profissional, que é o quê? É saber servir, ter um propósito, entender o seu negócio é verdade. e principalmente saber quem são os seus clientes, tanto seu cliente interno como cliente externo. Então, essa já é uma base que vai fazer ele calibrar e ao mesmo tempo se projetar para tudo aquilo que ele deseja profissionalmente, para aquilo que ele deseja em relação a aquilo que ele precisa buscar para melhorar seu conhecimento e aquilo que ele precisa entregar ao mesmo tempo no mercado de trabalho. Então acho que isso, essa integração, ela é muito viva no dia a dia de São Paulo, no dia a dia do serviço. Por quê? Porque quando a gente entrega experiência, a gente está sendo avaliado tudo em tempo real agora. Principalmente com a questão das tecnologias. Hoje, tudo que a gente faz, tudo que a gente aplica, todo aquele conhecimento que a gente entrega, a gente está entregando uma experiência. Então, essa experiência é o que vai nos calibrar em relação ao qual o tamanho do profissional que eu desejo ser. Então, acho que isso são pontos que todo aluno, todo profissional que entra na minha sala de aula, eu gosto de trazer essa realidade para ele com os exemplos, com muito o quê? Muita a minha experiência nesses 25 anos trabalhando em empresa alemã, empresa americana, empresa britânica, trabalhando em grandes aeroportos do Brasil, principalmente aqui na Grande São Paulo, o que que a gente consegue fazer de propósito com qualidade de serviço. Então, acho que isso são pontos essenciais para o aluno entender por que que ele está sentado ali, por que que ele está, o que que está fazendo ele levantar da cama e ir lá sentar no banco de uma faculdade, de um curso técnico para se especializar. Ele tem um propósito. É verdade. E olhando o outro lado, você tem consultoria, você tem empresas, você sabe como é que é difícil empreender no Brasil. Quais são dos principais conselhos assim que você dá para o seu aluno, para o seu ex-aluno, falar, professor, eu não quero aquele negócio da CLT, eu quero me arriscar, eu quero abrir um negócio. Qual o conselho que você dá para esses carinhas nos dias de hoje? Eu sempre peço para o aluno entender o seguinte: antes de você empreender, seja o melhor, você tenha a experiência, você tenha o quê? Uma formatação do seu negócio em sua mente, de forma que vai te garantir o quê? Que a partir do momento que eu comecei aquele negócio, eu vou escalar meu negócio, eu vou evoluir o meu negócio para ser um grande negócio, para ser um ponto de referência naquela região que eu estou atuando, na cidade que eu estou atuando, no público que eu estou trabalhando. Então, tudo isso são pontos que hoje mais de 50% dos nossos alunos, segundo as minhas pesquisas que eu faço em sala, têm o desejo de empreender. Então, no primeiro dia de aula, eu gosto de perguntar da vida do aluno e qual que é o desejo dele para daqui 10, 15 anos. Então, mais da metade deseja empreender, ter seu negócio. Então, esse já é um propósito que os leva para a faculdade, para o curso técnico, porque ele tem um desejo, além de ser CLT, de ter o seu próprio negócio. Então, quando a gente gera um trabalho que traz uma ideia de negócio, todo mundo já está com a formatação do seu negócio preparado. Então, ou seja, a minha ideia de futuro já está sendo criada agora. Então, o aluno, ele já tem eh, esses desejos, esse planejamento de futuro, essa visão de futuro. Então, a faculdade, o curso técnico, a experiência profissional é o que vai levar ele até esse ponto do que esse gatilho de projeção de negócio. Então, acho que isso são cenários que, quando o aluno ele tem aplicação, ele tem a disciplina, ele está focado, ele atinge o seu resultado. É, pura verdade, viu?
no Brasil, igual a gente comentou anterior, principalmente São Paulo, né? Cara, é uma terra de oportunidades, mas também uma terra que você pode, quando a gente fala terra de oportunidades, pode dar certo, mas também pode dar errado. Sim. Porque empreender, pessoal, não é você trabalhar para alguém e no final do mês você tem salário, tá? Empreender é ver se dá certo ou não. E aí, uma das dicas que o professor Luiz fala é o quê? Sempre estude. Além de você estudar, o legal é que, pelo menos nos cursos técnicos e na faculdade que eu dou aula, ela me proporciona o quê? Ter esse hábito e eu também, dentro da minha disciplina, criar essa rotina, essa disciplina de criação de negócio e principalmente de amparo do negócio, porque você ter uma ideia é muito diferente de você colocá-la em prática. Coloca ela em prática. Então, o que o professor, nós como professores, nós temos que fazer? Então, a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente ajuda o aluno a sonhar, a pôr isso no papel, a gente também direciona o quê? Alguns sistemas, os sistemas S, justamente para dar todo o aparato do aluno que quer empreender. Então, a gente tem um caso aí também de muitas empresas de fomento que também estão na retaguarda para fazer todo esse apoio dos primeiros 5 anos da empresa. Então, acho que isso, se o aluno, se ele tiver o trabalho, o plano de negócio muito bem evoluído, muito bem visualizado, com certeza, se ele tiver disciplina dentro do seu negócio, esse negócio vai prosperar. Vai decolar. Então, nós, como professores, a gente dá todos os passos e toda a escala que ele precisa galgar justamente para evoluir e ter maturidade no seu negócio, porque senão ele vai fazer parte do rol das 1 milhão de empresas que fecha por ano no Brasil. Então, se hoje a gente tem 22 milhões de empresas, 1 milhão fecha, quer dizer que é um indicador que existe muitas oportunidades ainda no mercado. Oportunidades para o aluno empreender, oportunidade para o consultor trabalhar em prol das empresas para não deixar as empresas chegarem na situação de fechar e ao mesmo tempo o mercado de entender, classificar o que é bom, o que é ruim para eles. Então, tudo isso são janelas que o aluno precisa enxergar e a gente, como professor, a gente faz justamente esse cenário de mostrar, ó, por que fecha tantas empresas por ano no Brasil? Por que abre tantas empresas no Brasil? Porque existe uma reciclagem realizada pelo próprio cliente. Se você abre um negócio pensando em só ganhar dinheiro, o seu propósito já está perdido, já está fadado ao fracasso. Se você abre um negócio com um propósito de fazer o melhor produto, ter o melhor nível de serviço para atender uma gama que vai ficar com 90, 95, próximo de 100% de satisfação, significa que o seu negócio vai prosperar. Por quê? Porque hoje, o mais difícil hoje é você manter A a fidelidade do fidelidade do cliente. Por quê? Porque a gente está inundado de oportunidades, de excessos de produtos. E o que está diferenciando uma empresa da outra? É o nível de serviço daquilo que você entrega. Verdade. Então, do mesmo jeito que tem restaurantes que vendendo porção de batata frita a R$ 15 e está quase quebrando, tem grandes empresas, tem grandes hotéis aí vendendo porções de batata frita a R$ 100 e o hotel com lista de espera. Então, tudo isso é o quê? É nível de serviço. Então, a gente precisa entender que eu estou na Grande São Paulo, nesse público de 20 e tantos milhões de pessoas, quer dizer que eu estou acessando esse público. Então, o meu negócio tem que ter um propósito, tem que ter um público, tem que ter um negócio, tem que ter essa visão. Então, a gente como professor, com a nossa experiência, de atender públicos em diversas classes, a gente consegue modelar dentro de uma sala de aula qualquer plano de negócio. Então, acho que isso são pontos que a nossa experiência traz resultado para aquele aluno que quer empreender. Verdade, uma das coisas que eu também gosto de colocar isso em prática na galera, porque às vezes a molecada, os jovens aí que tá nos cursos FIC, técnica, entre outros, querem abrir um negócio, mas o quê? E aí a gente dá aqueles start, ó, esse ramo é assim, esse ramo é assim, esse ramo tem maior índice de dar certo, esse não tem. Agora tem uma coisa que eu sempre falei, e eu acho que também você concorda com isso, é o senso de dono. Exato.
Se você trabalha em qualquer local, em qualquer empresa, você faz como se fosse para você, cara, em qualquer lugar que você for fazer aquele trabalho, seja para você ou para o seu patrão, você vai ser reconhecido. E aí entra um detalhe aí, não sei se você concorda também. Se você é um mau funcionário, não abra negócios. Exato. E assim, se você deseja ter seu negócio por um propósito, esse negócio vai prosperar. Tá? Agora, se você deseja ter seu negócio apenas para ganhar dinheiro, Não vai. ele tem uma janela de crescimento de 6 meses, mas depois ele Sim. cai. Então, quando você entra nesses indicadores dessas empresas de fomento, sempre você vai estar lá no indicador, que na hora que elas fazem, montam o seu perfil, se você não mostra que você tem um propósito, ela já começa a identificar você como um negócio que está sujeito ao fracasso. Então, até na hora de você pegar um dinheiro emprestado, esse perfil E vai ser analisado. ele é analisado. Então, tudo isso hoje, tudo que envolve o risco para sua engenharia financeira, para o seu capital, ele é mapeado tanto pelo seu perfil, como pelo seu propósito. Então, todo negócio ele precisa ter um propósito. Então, pelo menos quando a gente fala dessa questão da mentoria, a gente faz essa mentoria em sala, quando ele sai com um plano de negócio para o mercado, para essas empresas de fomento, a mentoria ela é mais profunda. Por quê? Porque é onde existe o quê? O gatilho e a hora de você colocar o dinheiro no negócio. Então, quando o investidor, quando a empresa de fomento deseja correr o risco, ela quer correr o menor risco. Então, quando você tem um jovem que está buscando abrir o seu negócio, nós professores, precisamos moldar ele para tirar todos esses riscos. Quando a gente tira esses riscos, a gente coloca ele dentro de um rol de disciplina. É lógico que depois que ele abre o negócio, aí são muitas variáveis que vai fazer ele amadurecer, ao mesmo tempo ele pode mudar a sua forma de pensar. Então, às vezes ele não vai saber, se não tiver uma assistência, um acompanhamento, um processo que você está dando direcionamento, ele pode às vezes se emocionar com a questão do capital de giro. Às vezes a empresa nos primeiros 6 meses vai ganhar muito dinheiro, então vai ter muito dinheiro em caixa. Então, se eu não continuar com esse dinheiro dentro do meu negócio, tirar meu dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa, significa que o meu negócio começa a ter esses desvios. Se eu não começar a controlar todas as oportunidades que eu tenho dentro do meu negócio, se eu não conseguir desenvolver o meu negócio para escalar ele a cada vez que o cliente vai lá, eu gero algo que vai gerar uma experiência diferente, algo que vai gerar um gatilho para esse cliente voltar, o meu negócio vai ruir. Então, essas empresas de fomento, elas não avaliam todo esse perfil. Ela traz cenário, quer dizer, um negócio que eu vou precisar investir 200, 300 mil. Não, a gente vai começar um negócio com 20, 30 para ver qual é a sua maturidade para cada Ao decorrer degrau que do você tempo. vai subindo com o seu negócio. Então, hoje, ninguém quer perder mais nenhum real. É. Então, imagina essas empresas de fomento que têm muitos projetos bons nas mãos, mas às vezes o propósito daquele projeto não está adequando ao momento daquele investimento para você empreender. Você falou um negócio interessante. Às vezes, isso aí é muito comum no Brasil, em outros países já Uhum. não é. Devido às grandes oportunidades, aquela empresa que nasce por sorte, não sei se você Sim, já sim, nasce por sorte, quer dizer o seguinte, começa a dar muita renda, sim. começa a entrar muito dinheiro, e o carinha acha que aquilo é para sempre, não é. Isso. E aí já compra um carro, compra uma casa, do nada aquele faturamento cai. É, Pelo que eu entendi, tem muitas empresas, principalmente startups, que conversam principalmente com jovens, né? Que o jovem já entrou um dinheiro, o sonho dele já muda algumas coisas, Uhum, né? Ah, eu quero andar num carro, quero fazer uhum, uma gracinha. E na realidade isso aí é um sim. problema. Essa maturidade é importante, Uhum, porque é uma coisa ser acostumado a mexer com pouco dinheiro. é, Do nada essa empresa começa a faturar alto. uhum. Você ter alguém para gerenciar isso, você mesmo gerencia, qual a dica que você dá para isso aí? Eu falo que sempre você tem que estar aliado a um especialista do seu lado. Sendo assessorado. Sendo assessorado por um especialista que ele tenha maturidade, que ele seja um profissional de mercado, porque é ele que vai te falar as verdades. Então, as verdades
dentro de uma empresa, elas são doloridas, porque às vezes Sim. você está surfando num ambiente que você está numa janela legal, só que aquilo lá pode mudar, porque se você deixa de atender o seu cliente com a experiência que você entregou nos primeiros 6 meses, o seu cliente ele vai mudar para o seu vizinho. Sim. Se- E geralmente o vizinho tá te copiando e geralmente tá fazendo Tudo. melhor do que E você. aí não é só um vizinho, às vezes você abre um negócio, seu negócio está prosperando, vai abrir 2, 3 negócios similares ao seu na sua região, porque muitas pessoas conseguem enxergar que está havendo demanda, está havendo necessidade. Então, aí é a questão da oportunidade. Então, se você consegue trazer o seu cliente, fidelizar seu cliente de forma que você garanta que ele volte, esse hoje está sendo o maior pulo do gato no mercado. Então, se você abre um negócio, seu negócio prospera, daqui 6 meses a tendência é ele cair se você não remodelar o seu processo, o seu jeito de trazer o cliente para dentro do seu negócio. Porque Interessante. se você olhar aqui na nossa região aqui, quantas padarias tem aqui em volta? A gente sabe que tem uma padaria que funciona 24 horas. Quantas padarias 24 horas tem aqui na região? Às vezes nenhuma. Então, essa padaria, ela surfa sozinha no mercado de classe AAA. Então, esses são janelas que daqui a pouco vai ter outros mercados que vão querer concorrer igual. Às vezes eles não têm ainda o momento certo, mas daqui a pouco vai existir Uma esse hora vai gatilho, aparecer. vai ter esse gatilho. Então, empreender hoje em qualquer negócio, ele envolve essas janelas, porque hoje você tem que garantir que a cada 6 meses seu negócio vai escalar. E vai escalar o quê? Vai escalar a experiência do cliente. Então, quando a gente olha muito essa questão de avaliação de processo, avaliação de nível de qualidade, avaliação de nível de serviço, a gente vê que grande parte das empresas falham nesses processos. E aí, a partir desse momento, a empresa começa a morrer. Então, eu faço muito essas pesquisas. Eu ando muito em São Paulo de carro. Então, eu faço muito pesquisa de rua, que eu falo assim, Famoso boca a boca, né? eu vejo quantas lojas tem nessa rua hoje. Daqui 6 meses eu passo lá, você começa a ver quantas lojas, quantas empresas já não estão mais lá. É. Então você vê que a mortandade de empresas nasce e morre depois, empresas 1, 2, 3, 5 anos, fica na casa de 20 a 30%. É E isso em todas as ruas. Ou seja, se você é um consultor, se você olha a oportunidade de fazer treinamento, reciclagem, vender nível de serviço, vender treinamento de vendas, vender treinamento de atendimento, hoje, se você pegar uma malinha e sair na rua ofertando isso, com certeza você vai atender muitos e muitos clientes, porque tem uma demanda muito grande e tem pouco profissional para atender essas empresas, porque é certeza que a cada 10 empresas que você visita, 3 vai estar Precisando. com o capital comprometido por erros e faltas de visões no seu processo. Então, existe muitas empresas têm um gargalo. Todas, se você visitar as empresas, você vai consultar, vai entender que existe um gargalo ali a ser atacado. E esse gargalo é um ponto que às vezes traz um prejuízo de milhões para a empresa. É verdade. Nós, como professores, ainda mais de curso técnico, quando a gente vai dar nossas aulas, a gente pega alunos que já estão 10, 20, 30 anos na empresa e fala, ó, na minha empresa tem uma área lá que mata não sei quantas peças por dia há mais de 10 anos. Então, e às vezes você vai ver uma empresa com cultura estrangeira, É. que era para ter as ferramentas de qualidade implantadas no Era seu para ser um processo. exemplo. O exemplo. E não é. E às vezes você entra no cenário, vamos fazer um cálculo de desperdício dessa empresa, faz um cálculo baixo, lá você chega a milhões, 1, 2, aí quantos anos está essa empresa perdendo peça lá, matando peça na área de usinagem? Já tá lá 10 anos, 20 anos fazendo isso. É só a gente começar um curso, uma aula nova, a gente já aparece o aluno que vai apontar. Então, todas as empresas têm motivos para fazer treinamentos contínuos, semanais, quinzenais, bimestrais, para entender o que no Brasil o nosso corpo gerencial ele precisa entender que a gente tem que falar o básico, tem que falar o que tem que ser dito, porque se você não falar, não treinar, não fazer diversas reciclagens sobre o mesmo tema,
o seu processo, a sua qualidade, ela está em risco. É. Então, esses são pontos que eu, como profissional, como consultor, eu levo isso para dentro da empresa. E a Interessante. empresa, às vezes, ela sabe que tem esse problema, mas ela, por Só N vai motivos, postergando. vai postergando. E isso é menos dinheiro no caixa, é mais hora extra, é mais imposto, Retrabalho. é mais retrabalho, é mais gente que precisa contratar. Então, tudo isso são cenários que, se você não olhar com a lupa e ter uma ação imediata, isso no decorrer de um ano vai te dar, às vezes, milhões de prejuízo. E aí eu fico pensando, nós acabamos de assinar um acordo com o Mercosul. O Mercosul e a União Europeia. Então a gente está, no agro, a gente está com uma vantagem gigantesca em relação à Europa. Só que a Europa, em relação ao Brasil, em relação à América do Sul, está um planeta de distância em relação à produtividade, ferramentas de qualidade, nível de serviço. Então, a A própria cultura empresarial. a própria cultura empresarial europeia é muito mais evoluída que a É, nossa nossa. cultura empresarial. É. Então, esses são pontos que a gente está olhando o agro que a gente vai ganhar, mas a gente vai perder muito se nosso corpo de empresários não se atualizarem na velocidade que precisa ser atualizado. Então, a questão da industrialização no Brasil, ela está em xeque em relação a esse novo cenário que a gente vai viver já a partir de Logo, logo. 31 de maio. É verdade. Então, daqui a pouco a gente vai ver muito mais produto europeu dentro do nosso mercado do que nossos produtos Produtos lá brasileiros fora. lá na Europa. É. Tirando o agro. O agro a gente vai O agro a gente domina, né, no domina, Brasil, mas domina. as outras áreas aí, cara, Todas tá as outras áreas, o Brasil precisa de uma evolução drástica É. nos próximos 5, 6 anos, É que verdade. corre um risco muito grande o nosso setor industrial. Eu vejo isso aí como um ponto muito preocupante, porque não adianta a gente ter a nossa mentalidade de não olhar os conceitos que a Europa já aplica nos nossos processos, senão daqui a pouco eu não vou conseguir vender o meu produto lá. Pura verdade. Então a globalização, ela exige isso de quem? Dos nossos empresários, dos nossos alunos, quem está sentado numa faculdade hoje para entender que aquilo que eles estão aprendendo tem que ser aplicado. E essa responsabilidade é nossa como professor para dar essa direção para esses jovens ou adultos, né, que tá buscando esse conhecimento, aplicar isso aí na prática, né? Agora, uma dúvida e uma pergunta, né? Quando a gente fala no cenário de logística no Brasil, é um caos. Uhum. Logística, na realidade, é para resolver problema de todo lado. E se os problemas acabarem, acabamos a nossa logística. Mas quando a gente fala assim, poxa, oportunidades na área logística, apesar de ter muitos problemas, nós temos muitas oportunidades. Você consegue identificar algumas oportunidades de negócios dentro da área logística, seja com tecnologia, com startup, ou até mesmo aquele cara que fala assim, mas eu tenho uma Fiorino e quero trabalhar como um agregado. Como você vê isso aí? Então, acho que quando a gente fala de prestação de serviço, é muito a questão de nível de serviço. Se você quer ser o melhor profissional da área de entrega, quiser começar com uma Fiorino, com VUC, com truque, depois migrar para uma carreta, depende de quanto você está disposto a atender seu propósito. É. Então, esse é o ponto central. A partir do momento que você começou um negócio, que você sabe que você precisa fazer um nível de atendimento X por dia, com nível de satisfação de 100 próximo a 100%, significa que você já está caminhando para o seu propósito. A partir do momento que você começa a trazer todo o processo de tecnologia, toda essa montagem tecnológica para te apoiar a fazer uma melhor rota, a de fazer uma pontualidade mais eficiente, você garante que você vai, ao mesmo tempo, aumentar seu negócio e, ao mesmo tempo, você vai garantir o quê? Vai garantir o nível de satisfação do seu cliente em relação àquele fornecedor que ele está comprando. Então, hoje, quando a gente olha nível de serviço, olha evolução de tecnologia e logística, é uma integração única. A gente, Verdade. até depois da pandemia,
a gente tinha algo muito analógico, entre que você colocava um pedido com o vendedor, ele levava para a empresa, tabulava, passava para as demais áreas para aprovação, para 2 dias depois entregar. Agora não, agora a gente vive, nos próximos anos, a gente vai viver a janela da experiência da entrega do dia seguinte. Sempre, ou do mesmo dia, entrega no mesmo dia. Por quê? Porque é experiência, é velocidade, é necessidade. Então hoje você tem a tomada de decisão de uma compra através de isso aqui vai chegar a que horas lá em casa. Então quando a gente olha assim, você vai ler um livro do Kotler, que é o grande mestre, o grande Sim. papa do marketing, do mercado, ele fala que os próximos anos, o que vai definir o sucesso das empresas é o quê? A capacidade de eu atender cliente de forma veloz. E isso significa o desafio que hoje no mundo a gente tem 800 pontos de grandes pessoas, de cidades metropolitanas que têm um grande pool de pessoas, um grande número de pessoas. Então, todas as empresas têm que estar lá, próximo desses clientes. Então, de 800 pontos no mundo, o Brasil tem 60, 65. Por isso que a gente olha a Grande São Paulo, você vê grandes centros logísticos em Osasco, Uhum. Guarulhos, Jandira. Por quê? Porque quantos desses clientes eu preciso atender de forma rápida? imediata. E o que as empresas de logística elas estão fazendo para atender ainda mais rápido a seu público? Elas estão mapeando quanto esse bairro compra por mês de bicicleta, pneu, fralda. E aí eu estou descentralizando nos bairros, eu estou alugando galpões nos O mais bairros para próximo possível. manter o meu estoque lá. Isso significa o quê? A partir do momento que eu quero comprar numa grande empresa, eu não recebo mais no dia seguinte, eu recebo agora em 3 horas. Então quer dizer que eu subi o quê? Subi a escala da experiência e da satisfação do meu cliente em relação à minha necessidade. Então, isso vai se perpetuar para os próximos anos. E aí a questão da tecnologia, hoje a gente está evoluindo a tecnologia, essa questão da tecnologia 5.0, a gente está bem no final dela, porque ela está acomodando o quê? Acomodando todos os seus problemas. Então, a partir do ano que vem, 2027, a gente vai entrar já na tecnologia o quê? Na inteligência artificial da 6.0. Então, Já é um na grande era passo. 6.0, o que significa isso? Que a gente já vai estar automaticamente com todos esses problemas da era 5.0 resolvida e automaticamente todos os meus problemas de tecnologia, de blockchain, de IA, vai estar consolidado. Então, o nível de informação já vai estar muito mais amplo, Um muito mais tempo real. rápido, ou seja, vai sobrar tempo para as empresas. E aí, o que eu vou fazer com esse tempo a mais? É o tempo que eu tenho que trazer mais cliente para o meu negócio, Identificar novas novas oportunidades. oportunidades. Então, e isso serve para a área logística. Então, a gente tinha todo, antes da Covid, tinha toda essa escala, passo a passo, até chegar no cliente. Hoje eu ponho um pedido, o meu pedido atravessa tudo isso aí, cai lá na expedição, na empilhadeira, já sai a minha lista de separação automaticamente, que ela tem que sair daqui meia hora com destino para casa do cliente. Então, olha como é que É uma experiência do cliente fora do normal, do né? normal. E é isso hoje, é o básico. Hoje nós estamos vendo as empresas que estão evoluindo, trabalhando já nesse cenário. Então, isso a gente olha o quê? Olha o tamanho da tecnologia envolvida, da sustentabilidade envolvida e de toda a experiência do cliente empregado, porque até chegar no cliente, que antes demorava 2, 3 dias, agora chega em 3, 4 horas. Então, isso é uma janela que vai ser o quê? O gatilho que vai fazer eu permanecer fiel a essa empresa. E aí que entra um negócio que a gente para analisar e fala assim: será que aquele conservador, aquele empresário conservador, aquela empresa conservadora, que ela tem um certo receio em tecnologia, nesse momento eu acho que ela vai ficar para trás. A gente pega algumas experiências aí que a gente vê no mercado, antes da pandemia e pós-pandemia. Não sei se você percebeu. Sim, Algumas gigantes do mercado faliram antes, sim. no início da pandemia, porque não aguentou o balanço.
E aí, essa experiência que a gente teve com a pandemia, quando ele fala experiência, foi um teste de fogo que muitas empresas Uhum. passou. E essas empresas que se adaptou a esse novo cenário aí, qual o desafio delas no futuro? Qual será? O futuro é justamente isso que eu falo, principalmente o futuro que é daqui a um ano, com a questão da tecnologia 6.0. 6.0. É você manter o seu cliente fidelizado ao seu negócio, porque a disposição de produtos e de serviço vai estar de forma abundante. Porque com essa questão da globalização, essa questão de acesso a muitos mercados, novos mercados, questão da União Europeia, vai fazer a gente tomar muito mais decisões embasadas no que ao nível do serviço do que na qualidade do produto, porque vai chegar um momento que as empresas vão estar comprando do mesmo fornecedor, entregar o mesmo produto, mas o que vai diferenciar é Quem entrega justamente mais quem rápido. entrega o nível de É, serviço é, mais elevado. Então, quando a gente fala que as empresas não têm que olhar mais o seu produto para você ter uma empresa de sucesso, o seu produto já tem que ser um produto de alta performance. alta performance. Então, o que que você precisa garantir nesse próximo passo? Justamente a qualidade do serviço. E aí é você avaliar NPS, avaliação de negócio, satisfação de pós-venda. Então, são cenários que você vai ter que dar um passo adiante para estar sintonizado com o cliente em tempo real. E aí não é uma quantidade de clientes, é um negócio individualizado, onde você vai ter que analisar cada um desses clientes. E aí é onde a tecnologia vai entender cada 1 milhão de compra, quantos desses clientes a inteligência do meu negócio sabe que está satisfeito e qual é a porcentagem de clientes que está insatisfeito. Quem são esses clientes? Eu falo muito assim, que nem a gente vai no restaurante. A gente vai no restaurante, você comeu uma comida que não estava boa. Uhum. E aí tem 60, 70% das pessoas que não reclama na hora. Então deixa para reclamar depois que vai embora. Em casa, entra lá no Google e faz a Faz sua aquela. avaliação É verdade. ruim. E aí eu até estava conversando com um colega meu que é de tecnologia. Eu falei para ele, por que que nos restaurantes não tem uma maquininha que você avalia o nível de serviço em tempo real? Porque o empresário daquele momento ele não quer saber a verdade do seu negócio. Mas Bom quem está questionamento enxergando o mesmo. futuro do seu negócio Ele quer saber em tempo em real. tempo real, porque ele vai ter que cuidar do cliente que vai embora feliz e vai ter que cuidar do cliente que vai embora satisfeito. Porque você tem que gerar um gatilho, um processo para ele voltar, para ele reavaliar o seu nível de serviço. E você também precisa garantir que o seu nível de serviço vai ser diferente da primeira, ou da segunda, ou da terceira avaliação. Porque às vezes é um cliente que ele gosta tanto do seu restaurante que ele vai lá 100 vezes. Ele é mal atendido na 100ª vez. Aí ele vai embora, esquece as 99 vezes que ele foi feliz, foi muito Bem atendido. atendido e pesa o que ele não foi. Então, se você não souber por que esse cliente está indo embora insatisfeito, é o cliente que não vai voltar e ainda vai falar mal do seu negócio para 22 pessoas. Então, o empresário do futuro, que é que seu negócio perpetue, ele precisa entender, igual as empresas estão entendendo os seus processos em tempo real, seus indicadores, sua performance em tempo real com a inteligência artificial. Quando a gente olha o nível de serviço, também as empresas devem fazer isso. Isso é Ali. uma questão de oportunidade, de manutenção de negócio e de entender o cliente, Muito tá? interessante. Quando a gente fala na área logística, tem muitas oportunidades e, cara, é muita coisa. Mas um detalhe, quando a gente fala em negócios, na realidade, a experiência do cliente é uma das coisas que mais vai fazer com que o seu negócio evolua, que você feche as portas. E aí, quando a gente fala na área logística, não é diferente. A gente vê de grandes empresas aí, distribuidores e Uhum, varejistas, alguns até saindo do Brasil, uhum, e a gente olha, poxa, por que que uma dá tão certo, outra dá tão errado? E aí a gente bate justamente isso aí que a gente tá falando. A gente não vai falar o nome dela, mas ela sim, sabe quem é. sim, É você entrar agora
Lá ela já identifica a sua localização, já identifica o CD mais próximo onde tem aquele produto seu e te manda aquela mensagem na tela, né? Uhum. Se você comprar nos próximos 30 minutos, É, você recebe amanhã até as 9 horas da manhã. Isso é exato. um negócio interessante. Diferente de onde você vai em outras lojas, em outros sites, quando você coloca o seu CEP, ele vai mostrar do tipo programação de entrega para daqui 5 dias, É. 3 dias. Hoje a gente basicamente a gente não tem mais tempo. Não, E não tem mais aquele negócio, eu vou ficar em casa esperando. Não, não tem mais isso. é a Então experiência do. você tem aquele negócio, vai chegar a que horas? É isso. Isso aí chama muita É. atenção. A Pois, experiência do cliente, experiência. ela tá hoje baseada no joinha, É, nas 5 estrelas. Então, acho que as empresas elas vão viver por muito tempo nessa amarração, que é a amarração que as empresas ou elas evoluem ou elas vão até certo ponto e declinam, porque é uma disciplina diária, você atender, às vezes, grandes empresas que fazem aí 2, 3 milhões de entrega e tem aí 300, 400 erros de entrega. Então são cenários que ainda tem muitas ser melhorado. oportunidades para você melhorar, para você se aperfeiçoar, mas eu acho que se você entra dentro do processo, você consegue enxergar que mais da metade desses erros poderiam ser evitados. Verdade. Como você já trabalhou, tem experiência na área de aeroporto. Como você vê aí nos próximos anos essa questão da infraestrutura brasileira para atender essa evolução, principalmente no comércio eletrônico, cara? Porque o que acontece? Tem empresas de outros países e estão entrando no mercado brasileiro. E aí nós temos alguns problemas de infraestrutura. Cara, isso vai decolar? Eu tenho certeza absoluta que sim, porque assim, em termos de investimento em infraestrutura, o Brasil ele está numa dianteira bem positiva. Hum, Então acho que somente o estado de São Paulo e todas as regiões do Brasil elas estão nessa evolução. Então tem muitos estados ainda sendo explorados, que nem um estado que tem 800 mil pessoas, mil habitantes, que é o Acre, que é um polo de oportunidade, um polo para ser conhecido. Então assim, a gente tem muita coisa para desbravar nesse país. O Brasil é o melhor país do planeta. é a Eu não terra de tenho dúvida. oportunidade, né? Aqui é uma terra abençoada e se você tem disciplina, se você tem ambição, se você sabe qual é o seu propósito, o seu negócio vai prosperar. Então, quando a gente olha nessa questão aeroportuária, você vê que nossos aeroportos, hoje, eles estão investindo para aumentar 20, 30, 40% da sua capacidade de atendimento, tanto em público quanto terminais de cargas. Então, assim, é lógico, a gente tem um problema muito grande no Brasil, que é a questão da sazonalidade. Sim, Tanto o comércio, tanto qualquer mercado, qualquer nível de serviço, ele fica estrangulado em momentos de sazonalidade. Então, e isso para qualquer área. Então, assim, acho que essas oportunidades, elas estão aí a cada sazonalidade mostrando o verdade. quanto ainda a gente tem para evoluir. Só que tirando essas janelas de sazonalidade, a gente vê que a infraestrutura está Consegue caminhando. Eu vi atender. uma reportagem falando que toda a nossa área logística, em termos de CD, até em construção, já está 80 a 85% já contratada em nível Brasil. Então, ou seja, existe uma demanda reprimida já nesse cenário. Então, assim, a área aeroportuária, eu vejo, tenho visitado alguns aeroportos, eu vejo que terminais de cargas estão se ampliando, as empresas de entrega, e-commerce, estão dentro das áreas aeroportuárias já com suas aeronaves. Então, essa mobilidade está começando a atender essa questão da entrega por um dia. Ah, não tem aqui, eu vou trazer esse material lá do Nordeste e hoje mesmo eu ainda entrego. Então, essa inteligência de serviço, ela está muito ativa. Eu falo que a engenharia logística no Brasil, a engenharia de desenvolvimento, ela funciona muito bem. A gente tem grandes pensadores, grandes cabeças pensando no Brasil, grandes administradores pensando em como fazer o Brasil evoluir de forma produtiva, de forma que atenda realmente o cenário da experiência do cliente. Então, Maravilha. esses são pontos que eu enxergo que a gente tem, por mais que o Brasil seja um país muito grande, a gente tem
em todas as suas regiões, pessoas pensando como destravar esse cenário de entrega, de produtividade, de Verdade, experiência verdade. e de velocidade naquilo que se faz em relação a produto e serviço agregado. Maravilha. Lá na sua consultoria, qual é o nome da sua consultoria? Minha consultoria chama Performance e ela é voltada justamente para atender toda essa demanda, eu falo demanda da empresa, de chegar na empresa, poder avaliar o negócio, avaliar a empresa, avaliar a necessidade de treinamento, necessidade de implantação de comissão de performance, tudo voltado dentro do que? A ISO, os indicadores de produtividade, tudo aquilo que o mundo já opera. Então, a minha consultoria ela traz todo esse cenário de entrega. Então, assim, avaliação de oportunidades. Oportunidades em relação ao quê? Em relação ao seu processo, em relação ao gargalo, em relação à gestão, em relação à liderança. Porque tudo isso, se ele for mal gerido, se ele não tiver muito bem administrado, se ele não tiver muito bem capacitado, são cenários que está trazendo prejuízo para a empresa. Sim. Mesmo prejuízo que às vezes a empresa não tenha a visão de enxergar que aquilo está me trazendo um custo. Então, esse é o ponto central da minha consultoria, é de transformação. A gente precisa trazer essa evolução para as empresas. Pode ser pequena, média, empresa grande. Todas elas têm, Vai têm, ter problema. têm oportunidade. Tá. O... Acho que foi no segundo episódio, não, agora no último, o professor Edivaldo, especialista em contabilidade, É, ele eu levantou assisti. até uns pontos importantes, que falou um negócio interessante. Cara, eu procuro atender o MEI ou então o micro, Uhum, o EPP, Simples Nacional, mas com um detalhe. Eu não uso muita tecnologia, eu quero estar mais próximo desse carinha, frente a frente. uhum. No teu caso, você tem isso também ou não? A minha. Só não te cortando, porque o público dele pode ser desde um cara que é um pedreiro, é um mecânico, é um eletricista, um cara que não tem domínio com tecnologia. Então, o cara que vai chegar lá com um problema de contábil e ele vai sentar com o carinha e falar: ó, é assim, 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 assim. Diferente do que a gente vê em muitas empresas hoje, né? Hoje, a maioria é inteligência artificial. Você Isso, liga, já não é mais um atendente, é um robô que vai é um conversar com robô, isso. você. Você manda uma mensagem no WhatsApp, é um robô que vai te responder. Uhum. Como você vê isso aí? Então, acho que isso, para aqueles trabalhos não tão essenciais, ele é importante, mas aqueles trabalhos que são essenciais, que precisam de uma tomada de decisão, você tem que ter profissionais muito bem preparados para ajudar a empresa nesse momento. Então, eu também atendo pequenos também. Hum, Só que aí a gente precisa de escalar ele, gerar uma escada de crescimento dele. Então, ele não tem o acesso à inteligência artificial. A gente precisa colocar ele dentro desse mundo. Então, isso é o quê? Isso é uma trilha que você monta com ele. É uma trilha bem que você interessante. não vai transformar ele em um mês, mas você vai transformar ele daqui 6 meses. E aí é uma trilha que eu falo, a minha consultoria, eu não vou lá, dou treinamento e vou embora. Não, eu vou lá, dou treinamento E e acompanha a acompanho performance por dele. 6 meses a 8 meses, justamente para garantir que tudo aquilo que foi implantado, aquilo vai continuar se perpetuando. Que nem você vai lá dar um treinamento, o cara fala, eu quero implantar as ferramentas de qualidade na minha empresa, mas a empresa não tem nem 5S. Então, não adianta você querer ir para as outras ferramentas Você não tem sem nem o ter o básico. básico. Então, a primeira coisa que você faz, vai lá, implanta primeiro o 5S ou 8S agora, do jeito que algumas empresas estão pedindo, mas depois que você implantou, você fica lá um ano para garantir que na hora que você for embora, isso vai continuar perpetuando, porque a empresa ela não pode ser um consultor ou um mentor que vai fazer ela rodar. Ela tem que rodar por si só. Então, esse é o meu trabalho fundamental. Eu chego lá, eu não ponho a mão na massa. Eu chego lá e pego as pessoas que já estão lá e aí você começa a trabalhar essa transformação dos profissionais que estão lá. Porque é eles que vão continuar tocando a empresa depois que a gente vai embora. Só que você precisa garantir, porque tem muita consultoria que implantam. Vamos dar um exemplo do 5S. Vai lá, dá o treinamento e vai embora. É. Volta daqui um ano lá, só tem um S funcionando, dois S funcionando. Não te cortando, eu já vi algumas coisas. Gente, a gente que é professor, a gente sabe. Não adianta fazer isso. Você chega na empresa, tá todo mundo de uniforme novo. Tá todo mundo de bota nova.
Como era um dia antes? É isso aí que você acabou de falar. Poxa, muito interessante. Agora, o perfil de empresa mais ou menos que você atende, qual é a dificuldade? Qual é o primeiro cita aí 2 problemas que você fala: "Cara, das 10 empresas que eu atendi nos últimos anos aí, qual foram os principais problemas? Os 2 principais?" Os 2 principais é entender que o colaborador que está lá, se ele não está entregando o resultado e ao mesmo tempo não está vestindo a camisa da empresa em relação ao propósito, ele não tem que estar ali. Então esse é o ponto. Se você tem um perfil cultural para o seu negócio e está vendo que tem pessoas que estão distante desse perfil cultural, você tem que sacar. Infelizmente, o processo ele obriga a isso. Por quê? Porque acaba penalizando, influenciando outros profissionais a seguir no mesmo caminho. É, Então, verdade. essa janela é um gargalo. É um gargalo que o empresário precisa entender que aquilo é um gargalo. Que o profissional que está lá não é porque ele é meu amigo de infância, porque eu gosto dele, porque Ele ele tem que está gerar aqui. resultado. É número. É É número. número. Fala a E ao verdade. mesmo tempo você entender o seu processo. Entender que o seu processo ele é um processo. E assim, um processo produtivo, ele é um processo produtivo, ele não pode ser um processo produtivo que vai lá buscar peça no almoxarifado. Eu paro meu processo produtivo para ir lá buscar. Pior É um que processo produtivo que tem que funcionar 100% do meu tempo para entregar aquilo que a máquina entrega de performance. Agora, se eu paro 2, 3 horas para ir buscar peça no almoxarifado, e depois ainda vou fazer setup, troca de peça para começar uma outra linha, eu tô perdendo muito tempo. muito tempo quando você coloca 220 dias trabalhados no Brasil. É. Então, o corpo de empresariado no Brasil ainda não enxerga isso. Não enxerga que tem que ter um cara no almoxerifado para fazer só abastecimento de linha. Uhum. Aí você vai trabalhar numa multinacional, numa empresa alemã, eles já estão habituados a fazer isso. Às vezes é robô que faz essa distribuição. Uma hora antes da linha mudar por um produto, eu tô com o robozinho já abastecendo a linha, É. a área certinha de fazer a movimentação. Então, tem muitas empresas que se perdem horas e horas de produtividade só nesse processo e é um gargalo que é prejuízo de milhões. Aí você vai ver, a empresa está entregando 50, 60, 70% daquilo que ela prometeu e que ela vendeu. Então ficou 30% para o próximo mês com atraso e o seu cliente reclamando e ele olhando já quem? O concorrente. Não vou mais trazer pedido para essa empresa, vou trazer pedido para essa empresa que ele me entrega o meu OTD de acordo com aquilo que ele me prometeu e vendeu. Então, esse é uma janela que as empresas precisam enxergar. No ramo produtivo. E é um negócio interessante, viu, o Luiz? Às vezes existe muito o fator humano. O carinha tá ali, ele faz isso há muito tempo, mas ele não tá sendo produtivo. Aí quando chega no nosso caso, que somos técnicos, e mostramos isso aí em números, é do tipo, uma peça por minuto, se perde 10 minutos por turno. Beleza, multiplica vezes 3 turnos, É, depois multiplica vezes 30, depois multiplica vezes 12. é. E aí pega um valor dessa peça e Aí fala assim, multiplica vezes 10 anos eles fazendo falam assim, isso. ó, essa peça custa aí R$ 500. E aí o gestor, geralmente gerente financeiro, dono, as maioria das empresas pequenas são os donos, né? Uhum. E aí a gente mostra esse número, geralmente a reação é meio assustadora, É. Quero porque melhorar amanhã. eu quero melhorar amanhã. E quando a gente fala nessa questão humana do negócio, é treinamento máximo. Isso. Não sei se você já pegou isso, mas existe muitas empresas aí que o cara trabalha 10, 20 anos, o cara um treinamento por ano. É um absurdo. É fora do Eu acho que se você quer ser uma empresa de alta performance, uma empresa que trata os seus gargalos, uma empresa que evolui para atender o seu cliente da melhor forma, você tem que reciclar, reciclar com o óbvio sobre as informações da ISO, as informações de qualidade, as informações de produtividade o seu time mensalmente e quinzenalmente. O seu supervisor, o seu coordenador, o seu gerente tem que estar em campo para levar essa informação, para olhar essa informação, porque se você não tem esse cenário de visibilidade, não tem a inteligência artificial, não tem os indicadores, o painel de controle para te orientar,
tá mostrando para todo mundo para onde a empresa está indo, essa empresa está trabalhando num vácuo muito grande de prejuízo. É verdade. Entendeu? É uma janela de falta de produtividade absurda e que eu repito, as empresas da Europa já não estão mais, já estão anos-luz à frente desse cenário. Então, E aí entra outro fator também, que é muito. Eu costumo questionar muito os meus alunos, né? Eu forço eles, na verdade, é que o forçar é o quê? Você questionar mesmo. Que é assim, quando a gente olha no mercado, todo mundo já fabrica com qualidade. Ou fabrica ou presta um serviço de qualidade. O problema é você surpreender o seu cliente em determinadas situações. E aí, quando a gente olha no fator humano, o perfil das pessoas hoje dentro das empresas, como tá isso aí com a sua consultoria? Você consegue mensurar isso? Quando você olha esse cenário, você consegue enxergar que ainda falta tem muita falta de gestão de pessoas, muita falta de recursos humanos, porque uma empresa de sucesso, a primeira área de sucesso da empresa é o recurso humano, sim, que são cuidar de pessoas. Que na realidade não é nem recursos humanos, mas é gestão de Gestão pessoas. de pessoas. Verdade. Então, se você está cuidando de gente, como é que está seu planejamento estratégico de RH? Está funcionando os 12 meses? A questão do tudo que foi planejado em relação a treinamento, reciclagem, auditoria, avaliação de gestão, de auto-administração, avaliação do seu cliente, avaliação da qualidade do seu pós-venda, as avaliações de produtividade em relação à performance de maquinário versus o que você está entregando. Então, isso são esse bojo de números, de indicadores. Hoje você tem tudo em tempo real. Só que as empresas elas não querem enxergar aquilo que precisa de mudança. Então, o nosso corpo de empresariado, o nosso corpo empresarial, a nossa gestão, nossos times precisam ser direcionados para isso. Então, depende de quem? De cada gestor de sair dessa zona de conforto. Eu tô aqui há 10 anos, tô aqui 15 anos, tô aqui 5 anos, não vou mexer nisso aqui porque isso aqui vai me expor. Então, hoje, no Brasil, nas empresas, todo mundo tem medo de se expor. Eu não posso, vamos pôr isso aqui debaixo do tapete, vamos administrar isso aqui que ninguém vai Sempre questionar. funcionou assim, vamos continuar. Sempre funcionou assim. Então ninguém quer se expor. Porque o se expor é sair de zona de conforto, Sim. que pode falar, tá na hora da empresa vai me chegar que eu não sou essa pessoa, a empresa precisa me desligar. Se o RH enxergar isso, ele tem que fazer isso, ele não pode ser omisso. E hoje eu vejo que os RHs nas empresas, principalmente de médio e pequeno porte, eles são grandes departamentos pessoais, não são Só para fazer folha de pagamento. Exato, não são recursos humanos que cuidam de gente, que olha o planejamento estratégico de RH como um fator de sucesso para você ter algo de excelência, para você ter uma empresa de excelência. Então, isso é a maior dificuldade hoje nossa em relação à América do Sul. Falando nem de nível Brasil, América do Sul. Como que eu vou competir com a União Europeia? Então, esse é um ponto. Você chega numa empresa em Portugal, na Áustria, na Inglaterra, na Alemanha, eles já estão todos robotizados e olhando produtividade em tempo real, não é para atender a América do Sul, para atender o mundo. Então, a empresa minha nacional, por enquanto, trabalhando pensando em atender só o Brasil. Surgiu uma dúvida e eu andei ouvindo uns podcasts aí, inclusive tem uns casos aí que eu admiro pra caramba. O perfil do diretor e gerente, aquele perfil mais arrojado. Arrojado que eu falo é o quê? É aquele cara que ele é mais técnico e ele trabalha em cima de números. E quando eu falo de diretor e gerente mais arrojado, eu estou falando daquele cara que ele vai tirar todo mundo da zona de conforto. Isso é uma tendência? Isso aí tem que ser uma obrigação, uma tendência obrigatória, porque o diretor e o gerente ele tem que se apoiar muito à área de recursos humanos, de RH, gestão de pessoas, para garantir essa performance. Então, se você não tiver nesse tripé, as suas áreas, às vezes, elas não vão responder e muitas vezes não vão entender aquilo que você deseja em relação ao propósito do seu negócio. Então, o RH ele vem como um fator de divisor de águas, porque assim,
o RH está me avaliando junto com a minha área de produção, a minha área de qualidade. Porque, às vezes, todo mundo fica em zona de conforto, as empresas elas olham só, precisa dar treinamento. Mas o meu treinamento sendo feito por uma pessoa, por um diretor que já com um gerente, que já convive, coordenador que já convive diariamente com aquele colaborador, às vezes a relação ela não tem Pode afetar a qualidade? afeta a qualidade, afeta o quê? Sua capacidade, às vezes, de energia, de entendimento, de querer fazer que o negócio aconteça. Então, o RH estando ali, ele é um fator que vai auxiliar o quê? Além de uma pessoa avaliando ele, tem mais outras duas áreas fazendo a avaliação dele. Então, aquele alerta situacional dele de aprendizagem é muito maior. Então, eu acho que isso são pontos que fala, ó, tem duas áreas me avaliando. Que então não tem como é, eu ficar empregado se não estiver entregando resultado, sendo que já está aqui, ó. Estão me dando treinamento, estão me dando tudo a capacitação para garantir o É processo. verdade. Eu, particularmente, eu tenho esse perfil de ser mais arrojado. Mas o cara que costuma tirar todo mundo da zona de conforto. Eu acho uma forma mais produtiva, tá? Eu te perguntei justamente por causa disso. Porque, assim, quando a gente pensa nesse perfil de gestor, às vezes ele não é muito bem avaliado. Quando eu falo muito bem avaliado, é o quê? É um cara que pega no pé, é um cara que Uhum. cobra resultado. E não é um cara muito bonzinho, sempre um português mais claro. E aí a gente olha para o outro lado, tem algumas empresas que é o inverso disso. Uhum. Geralmente prefere aquele ambiente mais harmonioso, aquela coisa toda, mas o problema é que resultado não sai. E aí esses dias tem um aluno, ele questionou isso, eu dei uma resposta para ele, ele falou assim, mas poxa, professor, é assim? Eu falei, a empresa não se adapta a perfil de colaborador. Uhum. É colaborador que se adapta Isso. a perfil de Exato. empresa. Tanto E- que as contratações hoje, as áreas de recursos humanos, elas estão sendo altamente cobradas para você não errar na contratação. Identificar o perfil correto. O perfil cultural, o fit cultural que eles falam, tem que estar muito alinhado com a sua empresa, com o seu Uhum. propósito de negócio. Tanto que eles estão fazendo um processo tanto na contratação, que não pode errar, e ao mesmo tempo eles estão olhando para dentro da empresa. Quem tem o perfil cultural para estar aqui nesse momento, que a empresa está evoluindo num propósito mais arrojado. Então, isso aí tudo é cíclico. De acordo com o quê? Com o tamanho da empresa. Às vezes eu vou expandindo meu negócio, cada vez mais eu Perca o controle preciso. disso. Mas então, para não perder o controle, eu preciso de ter mais pessoas preparadas para justamente fazer eu chegar ao objetivo. Então, a empresa ou ela falha ou ela acerta nessa demanda. Então, se o RH está junto com esse propósito, com certeza a direção da empresa sabe como direcionar todos os seus processos. E hoje como você acompanha tudo em tempo real, em outro país, você consegue, ao mesmo tempo, entregar e mostrar para o colaborador se ele está ou não dentro daquele perfil a cada hora de processo. Então a IA ela vem justamente para consolidar todo esse cenário. Então acho que isso tem que ser o pensamento do nosso corpo de empresário brasileiro. Se ele não tiver com esse pensamento, o mercado vai ser altamente Engolido, né? danoso para o seu negócio. Maravilha, Luiz. Tá o nosso bate-papo. Poxa, muito bacana, cara, essas dicas que você tá dando aí. Você que é nossos alunos aí, ex-alunos aí, o Luiz aí, Eu tá de agradeço. parabéns aí pelo seu ponto de vista. Ô Luiz, cara, fala da sua empresa. O que Tá. você faz lá? Quem tiver interesse, pessoal, inclusive, depois vocês vão lá no- na descrição do vídeo, vai estar todos os seus contatos, tá? Com o site da sua Já. empresa, o telefone, inclusive o link do livro Do que eu estou livro. lançando hoje, Parabéns. foi lançado pela Amazon, vai estar tudo lá. Mas faz uma apresentação aí. Então, a empresa, a gente trabalha, nós trabalhamos com foco muito nessa questão de entender o negócio, entender o propósito da empresa, entender em que status a empresa está nesse momento, e aí
ela fazer orientações. Orientações é direcionamentos. Então, lógico que a empresa já tem o seu planejamento estratégico, que a gente entra dentro do planejamento estratégico da empresa para consolidar esse direcionamento e essa aferição, que é justamente montar algo que vá ser observado em tempo real, que nem eu falo. Você trabalhar o seu time, você estruturar o seu negócio, e ao mesmo tempo criar essa comissão de performances. Então, isso garante o quê? Garante que a empresa está indo de encontro com o seu planejamento estratégico, que é a questão do seu propósito. Então, eu trabalho justamente nesse cenário, de poder entender o negócio e, ao mesmo tempo, mostrar para a empresa aonde ela está com dificuldade para evoluir em seu cenário. Então, aí cabe ela praticar isso, ou mudar o seu cenário, ou ela simplesmente ela vai ter relatórios, vai ter direcionamentos na minha empresa, e aí ela vai Alcançar tomar a os decisão na melhor objetivos. hora, na hora que ela achar adequado, porque tem empresas que dependem do quê? Muito do seu momento. Então, nesse momento, estou investindo em maquinário e eu quero investir em treinamento, mas eu não vou ainda cobrar alta performance, porque o meu pessoal está num ciclo ainda de mudança. Então, pode ser que tudo isso vai fazer sentido para mim daqui 6 meses, um ano. Agora já tá, a maquinário já está bem preparado, o pessoal já conheceu a máquina, agora a gente vai buscar Resultado. resultado. Então, tem muita empresa que está vivendo esses processos, e aí aonde a gente entra com treinamento, com direcionamento, com a montagem da comissão, só que também tem empresas que já estão muito evoluídas nesse cenário, e aí também a gente tem o que? Tem oportunidade para colocar a empresa Decolar. nesse cenário, decolar, e também reenquadrar a empresa no seu propósito. Então, a gente tem que olhar qual é o propósito do seu negócio, para onde você está indo. Então, tudo isso são cenários que, dentro da minha empresa, a gente consegue gerar essa aplicação. Maravilha. E só para complementar, imagine aquele carinha que tem uma ideia maravilhosa, mas não tem dinheiro. Às vezes ele tem o dinheiro, quer investir em alguma coisa, mas ele não tem a ideia. Se ele te procurar, será? Então, Você tem para falar para ele? eu tenho muitos direcionamentos. Então, eu falo assim: primeiro, se prepare, se Sim. especialize, Se prepare para dormir no barulho. dormir no barulho, que eu falo assim, se especialize para ser o melhor naquilo que você está fazendo. Se você se é o melhor naquilo que você está fazendo, já é um diferencial para você começar um negócio. Só que entre você começar um negócio, você precisa estar mentalmente ca- Preparo preparado em cima do seu propósito. E saber que o seu negócio não é um negócio para 6 meses nem para um ano. É um negócio para para toda a decolar. vida. Para É, toda a vida. Porque é um negócio que vai entregar algo diferenciado para seu cliente. É a experiência. Então a gente tem maravilha. que olhar sempre essa questão. Quero empreender, o que eu tenho de propósito e o que eu tenho de experiência para entregar. Maravilha. Cara, que bate-papo maravilhoso. A galera sempre no final eu faço algumas perguntas. O que significa? O que significa a educação para você? É algo direcional, algo primordial e algo essencial para a gente evoluir como ser humano, como pessoa, como sociedade, principalmente. Verdade. Ah, O que é ser professor? ser professor é plantar uma árvore que vai te dar muitos frutos, que vai trazer muita coisa boa, muita alegria e muito propósito. Verdade. Na realidade, se a gente for parar para analisar, me fale. é, eu acho que é uma pergunta que não tem resposta. Quem nunca teve um professor, né? Pois é, eu Né? tive muitos e ainda, mesmo sendo professor, ainda continuo tendo outros muitos professores É verdade. exemplares, todos os dias quase. O que tira o Luiz do sério? É muita injustiça às vezes. É verdade, viu? O que deixa o Luiz feliz? É estar com a família. Meu Deus, que É, bom, cara. Luiz, eu te agradecer aí mais uma vez, cara. Obrigado por ter vindo aí pra gente bater esse papo maravilhoso. Essas dicas que você deu aí, para você que é nosso aluno, ex-aluno, tá? Assista o nosso podcast aí. Você que não é ex-aluno, não é aluno ainda, creio que um dia vocês vão encontrar com a gente aí.
A gente no dia a dia aí, a gente tá em várias escolas, né? Várias. Então, pode ser que você se matricula em qualquer escola aí, em alguns cursos aí, você encontre a gente aí É. no dia a dia, tá? Vai ser um prazer recebê-los. Obrigado pelo É, convite, Marcos. te Obrigado de agradeço, verdade. tá, mais uma vez aí de coração por ter vindo aí participar do nosso 5º episódio aí do podcast Alma Cavaleira, tá? E mais pra frente aí, pode ser que venha ter mais vezes. Opa, Você que é nosso Sempre. aluno aí, ou ex-aluno, que tenha dúvida, vai lá nos comentários do vídeo, pode deixar algumas perguntas, o Luiz vai estar acompanhando, eu também vou Sempre. estar acompanhando, e pode ser que nós mesmos damos a resposta. Obrigado, Marcos. Beleza? Obrigado. Luiz, cara, obrigado mais uma vez, Deus te abençoe. Obrigado, E que Marcos, pelo tudo dê convite. certo.